Oi, galera, meu nome é Gênesis. Alguns anos atrás, minha mãe acordou de um coma e decidiu me sequestrar. Foi aí que eu descobri que minha vida toda foi uma grande mentira. A história começa quando eu tinha uns 4 ou 5 anos. Eu não me lembro de muita coisa, então a maior parte eu soube pela minha tia. Minha mãe era uma pessoa doente e confusa. Ela não ligava muito pra mim e me esquecia no shopping ou na rua. Uma vez, ela até me largou de propósito num ônibus, achando que se eu me perdesse, ela ia ficar livre de mim. Parte de mim ficou feliz quando ela sofreu um acidente e entrou em coma. Minha tia me abrigou e me criou como se eu fosse dela. E estava tudo indo muito bem. Eu chamo minha tia pelo primeiro nome, Jen. Jen e Jen. É assim que tá escrito no nosso capacho. 10 anos depois, eu me esqueci dessa história antiga. A gente não tinha contato com o outro lado da família porque a gente se bastava. Eu viajei para lugares diferentes. Conheci muitas pessoas interessantes. Tive até meu primeiro namorado, o Fê. E aí a gente chega no final do ano passado. Eu tava com 14 anos. Eu tava com o Fê no quintal de casa, na piscina, quando a Jen chegou. Branca, feito um fantasma. Ela se sentou ao meu lado, me abraçou e disse: "Recebi uma ligação do hospital. Querem desligar os aparelhos. Não podemos fazer mais nada. Tá na hora." Na verdade, eu me senti aliviada. Eu não conhecia aquela mulher horrível e pensei que aquele seria o fim dessa história. A gente até acabou fazendo um brinde à noite, aliviadas, porque a gente tinha se livrado daquilo. Mas o passado sempre dá um jeito de te encontrar. Passou uma semana e minha tia recebeu outra ligação. Ela correu para a cozinha para atender e voltou sorrindo de orelha a orelha. Só que dessa vez parecia meio forçado. "Consegui um trabalho em outra cidade, Jen. A gente vai se mudar!" Ela gritou. Em 2 dias, a gente arrumou tudo e foi embora. A gente tinha acabado de se mudar para casa nova quando começaram a acontecer umas coisas bizarras. Toda vez que eu saía para a escola, eu via uma mulher estranha sentada do outro lado da rua, numa cafeteria, tomando café e me encarando. Toda manhã, exatamente às 7h30, ela estava lá. No comecinho, eu até achei que ela poderia ser minha mãe. Mas a Jen disse que ela estava morta. Desligaram os aparelhos. Não tinha como ser ela. Aí, uma semana depois, meu professor de matemática apresentou uma professora nova. Essa professora entrou e era a mesma mulher da cafeteria. Ela tinha cabelo comprido e uma aparência sinistra, como se fosse uma bruxa, e aquilo me deixava arrepiada. Ela não chegou perto de mim naquele dia, mas eu via que ela estava me observando. Na sala de aula, no refeitório, fora da escola. Eu não aguentava mais. E um dia cheguei em casa e contei pra tia Jen sobre essa mulher. Ela ficou louca. "Do que diabos você tá falando? E você não me contou? Ela vai te levar, ela vai te destruir!" A Jen tava gritando enquanto empacotava as coisas. Eu nunca tinha visto ela daquele jeito. "Mas minha mãe morreu, né?" Eu perguntei, chocada. "Não, tá viva. Agora pegue o que puder e vamos embora." Ela tava falando enquanto jogava as coisas na mala. Eu peguei ela pelo braço pra tentar acalmar mesmo, pra fazer ela parar e me ouvir, conversar, me explicar. Mas ela tava tão agressiva que quase me bateu. "Ela tá viva, tá bom, Gênesis? Ela tá viva! Recebi uma ligação e ela tá viva! Não sei como ela pôde nos encontrar!" Ela tava quase chorando. Eu não tava entendendo. Se minha mãe era tão perigosa, por que a gente não chamava a polícia? Por que a escola contratou ela? Foi a primeira briga de verdade que a gente teve. Eu sentei no chão e disse que não ia sair dali até ela me explicar tudo. E aí foi o caos. Gritaria, roupas voando, choro. Depois de uma hora, ela finalmente se sentou ao meu lado e a gente se abraçou. Eu sabia que ela estava de coração partido, mas ela concordou em ficar. Depois, eu descobri que tinha umas coisas muito mais loucas da família que ela não tinha me contado. E muitas coisas malucas aconteceram até tudo acabar voltando ao normal. Agora, eu tinha que viver minha vida com minha mãe espreitando das sombras. E na escola. Ela não sabia que eu sabia, então ela só manteve distância. Até que um dia, tudo isso mudou.
Eu tava esperando do lado de fora da escola a tia Jen me buscar, mas ela tava atrasada. Eu tentei ligar, mas ninguém atendia e tava ficando tarde. Eu tava sentada no estacionamento, sozinha. Não tinha ninguém por perto, quando senti um tapinha no ombro. Posso te dar uma carona, se quiser. Eu me virei e vi minha mãe ali, olhando fundo dentro da minha alma. Eu pensei, o que ela quer comigo? Ela não queria se livrar de mim antes? Será que ela queria vingança? Ela me odeia tanto assim a ponto de querer destruir totalmente a minha vida? Eu vou gritar! Só que eu não ia dar aquela satisfação pra ela. Eu não ia perder sem lutar. Não precisa. Eu só quero te dar uma carona. Tá ficando frio e já vai chover, ela disse. Tentei ligar pra Jen, mas ela parecia ocupada. Então, acabei concordando. A gente entrou no carro e não nos falamos por uns 10 minutos, até que eu percebi que a gente estava indo na direção oposta da minha casa. Dê a volta! Eu gritei e tentei abrir a porta, mas estava trancada. Dê a volta! Por favor! Por favor! Eu fiquei implorando para ela. Ela parecia assustada e confusa com a minha reação, mas não quis me ouvir. Não. Nós vamos dirigir na estrada por um tempo, ir para minha casa e você vai me ouvir, Gênesis. A voz da minha mãe estava gelo puro. Não tinha outros carros na estrada. A gente passou pela floresta e, lá no fundo, eu sabia que eu estava sendo sequestrada. Era uma sensação muito estranha ter medo da própria mãe e desejar que ela tivesse mesmo morrido. A gente parou na floresta e ela saiu. Eu fui atrás, derrotada. A gente estava andando quietas até que eu perguntei: por que você me odeia? Ela ficou um tempo em silêncio. Aí ela disse: você vai fugir? E eu disse: não. A gente sentou perto de uma fogueira velha. Eu vou te contar algumas coisas que podem ser surpreendentes. Mas você vai ter todas as informações e vai poder decidir o que vai fazer. Ela começou. E a cada frase que ela dizia, eu fui ficando cada vez mais em choque. Ela começou a história do momento em que eu nasci. Meu pai era um professor em uma faculdade e dava aula para minha mãe e para minha tia. Pelo que ela me contou, minha tia era obcecada por ele. Ela perseguia ele e apareceu várias vezes na casa dele. Foi até suspensa por causa disso. Minha mãe e aquele professor se apaixonaram e começaram uma família. Minha tia ficou doida de ciúmes. Ela chegou até a tentar seduzir meu pai. Mas ele não caiu naquela. Aí um dia, ela pegou o carro da minha mãe emprestado e depois que ela o devolveu, minha mãe e meu pai sofreram um acidente. Meu pai morreu e minha mãe entrou em coma. E foi assim que a tia Jen ficou comigo. Minha mãe já estava ficando mais forte quando minha tia disse para os médicos desligarem os aparelhos. Mas um deles resolveu esperar um pouco, sem contar nada para ninguém. E assim minha mãe acordou e soube que eu estava viva e foi me buscar. Eu não estava acreditando no que ela estava me contando. A gente nem se conhecia e ela queria que eu acreditasse que minha vida toda era uma mentira. Eu corri de volta pro carro, chorando, entrei e disse para ela me levar para casa. Algumas pessoas querem conhecer você. Depois, eu prometo que vou te levar para casa. Depois disso, ela quebrou a promessa dela. Mas eu vou chegar nessa parte. A gente foi até uma cidadezinha estranha, bem aconchegante e simpática, e ela bateu na porta de uma casa. Um casal de idosos abriu a porta e começou a chorar e me abraçar. Na mesma hora eu entendi. Eu percebi que eles eram meus avós. E depois daquilo, eu senti do fundo do meu coração que a história que a minha mãe contou era verdade. E o que aconteceu depois foi um ponto final. Enquanto minha mãe estava tentando me trazer de volta, minha tia mostrou quem ela era de verdade. Ela ameaçou nós duas, jogou todas as minhas coisas no lixo e até colocou fogo numa parte. Agora, depois de 2 anos, minha vida mudou completamente. Eu tive que pedir uma medida protetiva para a pessoa que me criou. Minha mãe e eu ainda estamos nos conhecendo. Ela me deu muito espaço e tempo para lidar com tudo isso. E me deu liberdade para tomar minhas próprias decisões. Mas eu sempre vou ter muito claro na minha cabeça que
Você precisa saber os dois lados da história se quiser saber a verdade. Você gostou da história? Não esqueça de curtir o vídeo, comentar e se inscrever no Assim Aconteceu. Nós postamos vídeos novos toda semana.